bem-vindos. Glória. Estão me ouvindo? Escrevam aí. Testemunho do apóstolo Ricardo Ribeiro, parte 1. Letra maiúscula, por favor. Ou pode ser testemunho do profeta Ricardo Ribeiro, parte 1. Tudo em letra maiúscula. Hoje eu vou contar meu testemunho, um pouco do meu testemunho para vocês. Oh yes. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo. Oh yes. Ok, aquela basura, aquela basura, aquela basura, tá dando para me ouvir, gente? Estão me ouvindo? Isso. Obrigado, Denise. Denise Real Estate Agent. Denise é bênção de Deus. Aleluia. Oh, Calabanari, Calabachara, Malabandari. Eu escutei a tua voz chamando meu nome. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Deixou tudo que convidem pessoas aí, manda um aviãozinho para algumas pessoas, para que as pessoas saibam um pouco da minha história, do meu testemunho. Estou aqui no meu cantinho olhando para o monte, nosso monte de oração. Oh, glória. Deus é lindo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Tudo bem com vocês, gente? Poxa, passamos uma semana aí sem ter a live das 18 horas. Eu estava viajando, mas eu estou de volta. Seja bem-vinda, Apóstola Ruth. A Apóstola Ruth vai trazer um ônibus no final de semana aqui para o nosso Prophetic Day, para o nosso Prophetic Day. Na verdade, são 2 dias celebrando tabernáculos. Vai ser maravilhoso. Meu Deus, vocês não têm ideia, gente. Hoje eu fui no hotel. Tá lindo. Tá tudo sendo preparado de uma maneira linda para vocês. Agora, sábado e domingo, dia inteiro, de 9 às 18, aliás, de 9 às 19 no sábado, e depois no domingo também. Vamos chegando, gente. Estou avisando o pessoal aqui que eu estou online. Gente, tudo bem? Deus abençoe. Sabe como é, né? Quando o pai sai de casa, os filhos dão uma desaparecida. Nós estávamos aqui entrando em live, dava 100 pessoas, 200, 300. Agora o povo vai chegando tímido de novo. Esses são os mistérios do mundo espiritual. Tomara que no dia do arrebatamento não seja assim. Tomara que no dia do arrebatamento, ao soar da trombeta, ao soar do chofar, todos apareçam rápido e encontrem-se com o Senhor nas nuvens. Amém? Deus abençoe, Cleide. Gente, eu quero contar para vocês um pouquinho do meu testemunho. Eu tenho 45 anos de idade. E eu fui um adolescente, embora pode parecer injustiça, às vezes a nossa história ela parece injustiça para quem tá assistindo. Então, de repente, meu pai, minha mãe, que foram tão esforçados. Meu pai cresceu num colégio interno, um homem exemplar, minha mãe uma mulher exemplar.
e eles se esforçaram para dar o melhor que puderam para mim. Então, às vezes, quando nós falamos de nossas dores, pode parecer que estamos sendo injustos, mas as dores do ser humano são mistérios de cada um. Né? O filho pródigo, ele tinha queixas, mesmo tendo um pai maravilhoso. E eu sou uma pessoa que tive uma infância muito difícil. Eu sofri muito. Eu fui muito bulinado na escola, fui bulinado nos lugares por onde passei, por ter língua presa. Eu sempre fui muito desengonçado, sempre fui muito tímido. E sabe quando nós temos esse tipo de problema? A natureza é nós reagirmos contrariamente. Então eu era agressivo demais, eu era violento, lutava karatê, brigava. Eu me tornei faixa preta em dar apelido para as pessoas. Irmãos, misericórdia de Deus na minha vida. Eu olhava para alguém e eu criava rapidamente aqueles apelidos que destruíam destinos. Sabe aquele apelido que você destrói um destino, que a pessoa passa uma vida inteira sofrendo por causa do apelido? Eu já me arrependi por isso. Mas eu tinha quase que um dom de dar apelido. Mas por que eu fazia isso? Porque era a maneira que eu tinha de me proteger. Sabe quando o porco espinho lança o espinho antes de ser atacado? Então, eu era um adolescente desse tipo. Dentre os primos e os irmãos, eu era o que me sentia o mais feio, o mais inferiorizado, o mais ridicularizado. Nos grupos de amigos eu me sentia o mais excluído. Eu sempre fui muito perseguido por rejeição. E, enfim, eu me tornei uma pessoa cheia de traumas. Eu cresci com muitos traumas. Me tornei roqueiro. Com 18 anos de idade, eu comecei a andar com alguns roqueiros. Roqueiro naquela época era roqueiro de verdade, né? Porque hoje a pessoa vira emo e diz que é roqueiro. Antigamente era heavy metal mesmo, pessoal que ia pra rua pra brigar com playboy, fumava. Eu, graças a Deus, nunca mexi com drogas, mas eu usava muito cigarro, nunca bebi cachaça, nunca fui chegado a álcool, mas eu fumava. Eu tinha um pacto de moleque. Eu criei esse pacto com o diabo, que eu apagava o cigarro no meu braço. Então você vê essa bolinha no meu braço aqui, essa bolinha aqui, ó. Eu fumava e apagava o cigarro no braço. Isso aqui tinha que estar sempre infeccionado. Esse era o meu pacto. Eu me sentia mais macho com isso, né? Eu me sentia mais importante. Eu gostava de ocultismo. Todo filme de bruxaria, todo filme de magia negra, todo filme de ocultismo, literatura de ocultismo. Parece que alguma coisa dentro de mim me chamava para esse mundo. Mas eu era infeliz. Eu não tinha muitas amizades. Eu percebia que as pessoas não queriam o meu bem. Os colegas da escola, os amigos. Eu nunca tive. Você pode ver que eu não tenho amigos que eu trago do meu passado. Entende? Hoje eu estou querendo contar meu testemunho para vocês me conhecerem e entenderem a história do apóstolo Ricardo Ribeiro. Quando eu morava no Rio de Janeiro, com 11 anos de idade, eu já conheci o Rio de Janeiro todo, porque meu pai e minha mãe, eles sempre deram liberdade para mim e para o meu irmão, meu irmão 1 ano mais novo que eu. E nós andávamos de ônibus o Rio de Janeiro todo. Nós fazíamos Senai em São Cristóvão, depois ia para o curso em Madureira, depois ia para Penha. Irmãos, nós rodávamos o Rio de Janeiro todo de ônibus. Nós andamos em lugares que, se falar hoje, vocês falam, como é que você tem coragem de entrar naquele lugar? Mas nós éramos crianças, nós éramos puros. Na nossa infância não tinha internet, então a gente saía para a rua para invadir festa, para festa de rua. E muitas vezes eram festas feitas por bandidos, por traficantes. E tudo isso foi gerando o nosso histórico de vida, o nosso histórico emocional. Enfim, quando eu fiz meus 18 anos de idade, por aí, 17 para 18 anos, meu pai resolveu se mudar do Rio de Janeiro para Teresópolis. Ele conheceu alguns parentes antigos, alguns parentes distantes aqui na região de Teresópolis, uma região
paraíso aqui no meio do Rio de Janeiro. Ele conseguiu comprar um terreno com o dinheiro da aposentadoria dele, construiu uma casinha. E meu pai veio morar em Teresópolis. E vindo morar em Teresópolis com a minha mãe, com os meus irmãos, não sei se vocês estão me assistindo aí, vindo morar em Teresópolis com a minha mãe, com os meus irmãos, nós vivendo uma vida muito simples, porque o meu pai, ele pegou o dinheiro da aposentadoria dele. Meu pai trabalhava na Petrobras, e ele pegou o dinheiro da aposentadoria dele, mas uma pessoa que cresceu no colégio interno não tinha entendimento, apesar dele ter se formado como matemático, não tinha entendimento de administração financeira, que hoje uma pessoa que nasce num lar equilibrado financeiramente tem. Então meu pai aplicou a aposentadoria dele com 41 anos de idade, em um negócio que não deu certo. Meu pai ficou alguns anos aqui em Teresópolis, nossa família se converteu na Igreja Batista e meu pai voltou para o Rio de Janeiro com a família. E eu falei, não, eu agora me achei aqui em Teresópolis, eu vou morar sozinho, vou ficar aqui. Então o que acontece? Eu fiquei morando sozinho aqui em Teresópolis praticamente do ano de 2019, aliás, do ano de 2019, dos 19 anos até os 23 para 24 anos de idade. Eu fiquei morando sozinho e comendo miojo. Foi aí que eu aprendi a cozinhar, meu irmão. Hoje eu cozinho, graças a Deus, modéstia à parte, razoavelmente bem. Mas morando sozinho aqui, vocês estão me vendo aí, gente? Está travada a internet. Travou a internet? Travou ou destravou? 2 pessoas comentaram que travou. Vamos ver se vai destravar. Tá funcionando? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí, gente? Ok? Tô vendo o pessoal dando boa noite. Tá pausando? Isso é coisa do Satanás. Deixa eu ver aqui se é meu Wi-Fi. Isso é coisa do Satanás. A internet está ok aqui. Tudo perfeito. O diabo não quer que eu conte meu testemunho. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Melhorou? Tem muita coisa para falar. Tomara que dê certo. Senão eu deixo para outro dia. Amém, gente? Me deem aí. Batam aquele coraçãozinho do lado, porque aí eu sei que não travou. Ah, legal. Então o que acontece? Eu fiquei morando sozinho, uma vida muito triste. Aí eu comecei a beber, mesmo convertido, eu comecei a beber cerveja, fumar muito cigarro, andar no meio dos roqueiros. Só que um dia eu estava convertido, mas desviado. Só que um dia, isso eu devia ter meus 23 anos de idade, 22 talvez, eu não sei, eu ouvi uma voz. Eu estava numa festa católica. Ah, tá bom. Vocês estão me ouvindo? Tá bom. Eu estava numa festa católica, festa de santo, festa de rua. E eu ouvi uma voz falando para mim assim no meu ouvido: você nasceu para mim. Foi feito por mim. E só vai descansar quando estiver comigo. Só vai ter paz quando estiver comigo. Naquele dia eu saí correndo da rua. Corri, era uma distância tão longe da igreja. Deixa a imagem borrar, gente, preste atenção. Era uma distância tão longe da igreja. E eu fui correndo. E eu cheguei na igreja, estava na hora do apelo. O pastor da igreja que eu era membro, o pastor Sidaco, estava fazendo o apelo. Eu fui correndo já de joelho para o altar. E me arrependi dos meus pecados e decidi nunca mais me desviar. Então, nesse tempo, eu me cansei de morar sozinho, né, no Rio de Janeiro. Só que tem uma coisa, eu ainda morando sozinho aqui em Teresópolis, eu tinha um desejo pelo Ministério de Libertação que não dá para explicar. Eu saía com 2 ou 3 amigos, nós íamos toda noite para a rua para expulsar demônio de mendigo, para treinar.
expulsar demônio de prostituta. Hoje eu tenho entendimento que isso não se faz, porque volta a ser de piores se a pessoa não aceitar Jesus. Mas nós tínhamos uma fissura. Éramos de uma igreja batista tradicional, mas o nosso pastor gostava de expulsar demônio. Gosta até hoje. E o líder de louvor, Serginho Pimentel, também gostava de expulsar demônio. Então eu agarrava com eles e para onde eles iam, eu ia junto. Eu falava, eu quero aprender esse negócio de expulsar demônio. Porque eu gostava de ocultismo. Agora eu queria expulsar demônio. Enfim, eu fiquei nesse negócio de expulsar demônio. E eu também gostava de cantar no louvor, só que eu tenho língua presa. Eu já não tinha uma boa aparência. Hoje eu sou bonitão, gente. Vocês estão vendo aqui como eu sou bonitão. Mas antes eu era muito feio. Não é piada não, é verdade. Eu era muito feio. Eu parecia o mapa do Chile, assim, do lado, assim. Só tinha boca e osso. E o que acontece é que eu era rejeitado até na igreja. Então, eu queria cantar no louvor. Eu comprei o microfone, meu irmão. Eu espetava na mesa de som para eu poder cantar. Porque ninguém queria me dar o microfone. E o técnico de som abaixava o volume. E eu ficava fazendo boca lá na frente só para fazer número. Então o pessoal ria de mim. E eu na inocência. Só que tinha uma coisa. Na hora do louvor, a igreja enchia muito. A igreja estava num tempo de avivamento. Muita gente se convertendo. Na hora do louvor, quando caía gente endemoniado, quem é que corria para o meio do povo para fazer libertação? Na igreja batista, era eu. O garoto, que ninguém dava nada. E era interessante, porque a igreja lotada, você só via as cabecinhas caindo no chão assim, plim! Aí você vê, sumiu um. Quando ia correndo para o meio do povo, tinha alguém estribuchando no chão. Então, Deus foi desenvolvendo esse chamado, esse ministério em mim. Até o dia que eu não aguentei mais de morar sozinho, eu voltei para o Rio de Janeiro, para a capital, para morar na casa do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Eles haviam evoluído, eu estava 4 anos atrasado na minha vida, meu irmão já estava evoluído, fazendo faculdade, minha irmã já estava praticamente noiva, e eles mais novos do que eu, e eu atrasado, porque eu fiquei morando sozinho em Teresópolis. Quando eu cheguei no Rio, eu fui para a Assembleia de Deus da Penha, né, uma filial do Silas Malafaia. Na época não era o Malafaia, era o José Santos. Eu fui para a Assembleia de Deus da Penha e lá consegui me infiltrar para cantar no louvor e fiquei no louvor ali. E naquela época, eu estou resumindo o meu testemunho, gente, porque tem muitos detalhes. Naquela época, começou primeiro, eu conheci a mulher da minha vida. Depois eu vou contar um outro testemunho aqui, uma outra live para eu contar como foi a história do meu casamento, coisa mais linda do mundo. Mas hoje eu não quero falar sobre isso. Mas lá na Assembleia de Deus, Porta das Ovelhas, da irmã Antonieta Rosa Vieira, Largo do Bicão, eu conheci a mulher da minha vida. E lá eu fiquei congregando. E aí que começou o ministério. Por quê? Primeira coisa, eu chamei a minha namorada, que na época, Raíza, que hoje é minha esposa, e falei para ela assim, olha, Deus falou que eu vou ser pastor e que eu vou viajar o mundo pregando a palavra de Deus. Ninguém acredita em mim. Ninguém acredita em mim. Mas Deus falou. Você acredita em mim? Quer namorar comigo? Quer casar comigo? E ela acreditou. Inclusive, na primeira vez que eu entrei no aeroporto com ela, eu tirei uma foto dela toda perua, segurando a mala do aeroporto. Eu falei, essa foto é para você registrar, para você saber que eu sou um homem que cumpre a palavra. Hoje nós já viajamos esse Brasil todo, várias vezes, pregando, treinando, milhares de igrejas. Mas começou na época que eu congregava ali naquela igreja. Primeira coisa, eu comecei a fazer seminário teológico junto com ela. Prestem atenção nisso, que o tempo passa rápido aqui. Eu comecei a fazer seminário teológico junto com ela. E a irmã da pastora Antonieta, irmãos, pensa numa profeta. Vocês conhecem o profeta Amaro, que é o meu mentor, né? Agora, imagina o profeta Amaro, mulher. A irmã Sinete. Era a irmã mais velha da pastora Antonieta. Para vocês terem uma ideia, no dia que ela morreu, na hora que ela foi enterrada, o cemitério tremeu. Aquela mulher entrava na igreja
E todo mundo se escondia com medo do que ela ia revelar. Era uma mulher séria, uma mulher sisuda, uma mulher de Deus. Profetisa sal grosso, que nem eu assim. E essa irmã, um dia no seminário, ela estava dando aula de bibliologia. E ela liberou todo mundo para merenda, para o intervalo. Quando estava todo mundo descendo a escada do seminário teológico, ela me chamou e falou assim: vem cá, menino. Isso há 20 anos atrás. Vem cá, menino. E eu falei: oi, pastora. E ela falou assim: eu tô vendo um púlpito grande, que coisa linda. Que coisa linda. Eu tô vendo um púlpito grande de mármore e você com a Bíblia aberta, correndo de um lado para o outro, pregando com muita autoridade. E eu vejo você entrando, eu vejo uma luz, ela dizia, entrando numa igreja e levando muita luz, iluminando a igreja toda. E essa luz é você. Só que você não fica na igreja, você sai, a igreja fica iluminada e Deus te leva para outra igreja. E Deus vai te levando de igreja em igreja, no Brasil todo, iluminando as igrejas. Ela falou isso para mim. Depois disso, irmãos, era todo dia, era mendigo andando na rua, falando: Deus manda dizer que vai te levar aqui, vai te levar ali, vai te levar. E todas as profecias se conectavam. Tinha gente que falava assim: olha, eu estou vendo um anjo segurando o mapa do Brasil, e você está na frente do mapa, em pé, e o anjo dizendo assim: falta pouco. Depois outro dizia assim: olha, eu estou vendo um anjo, eu vejo uma estrada que leva para todos os lugares do Brasil, e você de farda, e o anjo dizendo: falta pouco. Aí depois o outro dizia assim: eu vi uma mão, e um não sabia da profecia do outro. Presta atenção nisso. Um não sabia da profecia do outro. Teve um que disse assim: eu vi uma mão gigante com uma bolinha pequenininha na ponta do dedo, e a mão fazia assim e apontava para o mundo todo. E a pessoa dizia: e eu cheguei perto para ver o que era aquela bolinha, e aquela bolinha era você, Ricardo. Eu estava assim, ó, na ponta da mão de Deus, e Deus me apontando para o mundo, dizendo que ia me levar. Aí depois disso, teve uma pessoa que disse que viu um sacerdote judeu. Essa que eu estou esperando se cumprir. É agora, essa está chegando agora. Demorou quase 20 anos para chegar. Essa pessoa viu um sacerdote judeu, todo vestido de sacerdote, com a barba. Naquela época eu não usava barba não, irmão. Nunca tive barba na vida. Nem crescia barba em mim. Com a barba, ela dizia, com aquela cara de sacerdote judeu, todo vestido de judeu, com a estola sacerdotal, de sumo sacerdote. E essa pessoa segurava o planeta na mão. O planeta. E quando ela chegava perto de mim, essa pessoa, para ver qual era... Não, quando a pessoa chegava perto do sacerdote, para ver quem era o sacerdote, imagina qual era o rosto que estava lá no sacerdote. Era o meu. Deus estava me dando o planeta, que é o que Ele está fazendo hoje. Ele está me dando os países, Ele está me dando as nações. Então, um garoto que ninguém dava nada, um garoto rejeitado, um garoto língua presa. Só que Deus começou a levantar profetas. Aí, nessa época eu já estava noivo da Raíza, nós já estávamos fazendo seminário, e profecia daqui, revelação dali, profecia daqui, revelação dali. E sabe o que eu fazia? Presta atenção, nessa época, irmão, não tinha internet. Internet não era uma coisa que a gente tinha, não. Era acesso de escada para quem tinha dinheiro. Só que eu amava pregar, mas ninguém me dava oportunidade, porque eu era o rejeitado ainda. Eu era o rejeitado. E sabe o que eu fazia? Eu digitava esboços de pregação no computador, imprimia, colocava numa pastinha de plástico, andava debaixo do braço, com terno e gravata, eu ia de... Deixa eu botar a hora aqui para ver se a hora vai passando. Eu ia de igreja em igreja, irmão, de congregaçãozinha em congregaçãozinha do nosso campo, que era a Assembleia de Deus da Penha, as igrejinhas de garagem, a congregação do Portão Vermelho, a congregação do não sei que lá. Sabe aquelas congregações que tinha 4 pessoas, 5 pessoas, ponto de pregação? Eu ia lá e ficava de terno e gravatinha com a pastinha de esboço debaixo do braço assim, ó, esperando alguém me dava oportunidade. Ninguém me dava oportunidade para pregar. E na minha igreja, eu lembro que era comum, deixa eu pegar um negócio aqui para mostrar para vocês. Era comum
a gente, naquela época, quem queria dar uma saudação, na época era a pastora Antonieta Rosa, quem queria dar uma, chama de saudação, né? Uma breve pregação, tinha que escrever um bilhete no papel e mandar para o altar. E na hora do culto, a dirigente do culto olhava e avaliava quem ela ia dar. E eu sabia que os meus pedidos eram sempre rejeitados, eu mandava no papel diferente. Porque na hora que ela lia os papéis de pedido de oportunidade, eu sabia que ela pegava o meu. Porque eu mandava no papel diferente, com um corte diferente, com uma cor diferente. E eu lembro que ela fazia assim, ó. Ela olhava, amassava o papel, jogava pro canto e dava uma risadinha para alguém do lado assim. E eu falava, meu Deus do céu. Vamos chegar no Atos 2 aí, Marcela. Vamos chegar no Atos 2. Ó, vamos chegar no Atos 2. O apóstolo Jefferson aí, depois vocês que chegaram atrasados, vocês vão ter que assistir essa live desde o começo, porque eu conto meu testemunho, é a coisa mais linda. Aí, e eu com os esboços querendo pregar, ninguém me dava oportunidade, gente. Na minha igreja o pessoal ria de mim. Ninguém queria saber de mim. Aí sabe o que aconteceu? O Espírito Santo falou para mim assim, faz uma página de internet e coloca os teus esboços de pregação na página de internet, porque milhares de pessoas verão. Naquela época a internet não era uma coisa comum. Eu falei assim para o Espírito Santo, eu não sei fazer página, eu não sei fazer página de internet. Ele falou para mim assim, se vira. Eu arrumei um emprego. Nesse emprego eu tinha tempo livre e tinha internet disponível no computador na hora do almoço. Eu baixei apostilas de como fazer site, meu irmão. E eu estudei sozinho, programação. E eu falei, Senhor, qual vai ser o nome do meu site? Ele falou assim, você vai receber a unção dobrada do livro de Atos. Eu falei, então tá bom, vai ser atos2.com.br. Até hoje você pode escrever lá. Aí eu escrevi atos2.com.br, criei o site. E eu comecei a botar os meus esboços no site. Toda mensagem que Deus me dava, eu botava no site. Naquela época não tinha o YouTube, gente. Quando o pastor queria pregar, estava sem inspiração, onde é que ele ia buscar pregação? No Atos 2. Irmãos, Deus é testemunha. Que eu já vi Marcos Gregório pregando pregação nossa na TV. Eu já vi grandes pregadores do Brasil pregando pregação que eles pegavam no site Atos 2. Eu botava. Aí Deus falava assim, olha, você não está pregando através da tua boca, mas você está pregando através dos grandes. E eu só rindo. Falei, se eu contar, ninguém acredita. E o tempo foi passando. E aí Deus me deu uma visão. Eu criei um cadastro, porque hoje tem o WordPress. Quem entende de programação sabe que tem WordPress. Naquela época não tinha WordPress, não. Eu inventei o primeiro WordPress. O que é um WordPress? Um site onde a pessoa consegue colocar a mensagem dela dentro do site, o artigo, sem ser programador. É o blog, o famoso blog, né? Então isso não existia. Eu criei o meu. E eu comecei a distribuir senha para várias pessoas que tinham talento para escrever. Eu lembro que tinha um irmão bem gordão naquela época. Ele tinha um nome engraçado, o nome dele tinha a ver com o verbo subir. Luciano Subir, alguma coisa, né? E ele era bem gordão. E ele, naquela época, eu mandei para ele um e-mail e falei assim, você quer escrever no meu site? Ele não tinha site. E ele falou assim, quero sim. E ele começou a botar artigo no meu site. E aí ele escrevia lá embaixo, Ministério Orvalho. Hoje esse irmão já não é mais gordão. E ele também não precisa mais do meu site. Hoje ele tem um ministérioorvalho.com, que é famoso no mundo todo, é o Luciano Subirá, né? Então, eu já tive, no meu site Atos 2, nós tínhamos 3 milhões de visitas por mês. Você sabe o que é isso? Chegamos a ter 3 milhões. Eu entrava no aeroporto, quando eu comecei a viajar, as pessoas me olhavam e falavam assim, você é o pastor Ricardo do Atos 2? Eu visito o teu site, porque tinha minha foto no site, as pessoas me reconheciam. E olha como que foi, coisa mais linda. Centenas de pregadores do Brasil hoje e do mundo começaram a pregar, pegando mensagem no nosso site. Por quê? Porque eu não era o único colunista.
Eu distribuí senha para um monte de gente famosa. Silmar Coelho escrevia no meu site, Luciano Subirá escrevia no meu site, Arlindo Barreto escrevia no meu site. É que eu não posso citar nomes e também não lembro de todos os nomes. A questão é que, de repente, começaram os telefonemas para mim. O senhor é o pastor Ricardo do site Atos 2? Irmão, naquela época eu ainda não tinha saído para pregar. Eu só escrevia no site. O senhor pregaria sua mensagem aqui em Governador Valadares, na Igreja Lagoinha? Aí eu falei assim, pregaria? Claro. Como é que o senhor faz? Eu vou de ônibus. Eu estava começando o ministério. Aí lá vai eu. Vou de ônibus para cá, vou de ônibus para lá e vou de ônibus para cá. Daqui a pouco, irmão, eu já estava com um pouquinho mais de autoridade. Vou de avião quando eu vi. Quando eu vi. Já tinham se passado alguns anos. Um dia eu estava voltando de uma viagem, tinha pregado para mais de 1000 pastores no Acre. E eu estava com dor nas costas dentro do avião da TAM. Com uma dor nas costas, aquele banco apertado, você tem que pagar mais caro para sentar no banco espaçoso. E eu falei assim, Senhor, que dor nas costas. Às vezes é tão difícil voar nesse avião. O Espírito Santo falou assim, você lembra do dia que você me pediu para viajar pelas nações? Sabe? Então, Deus, ele é fiel. E Deus, ele fala. Deus, a profecia se cumpre, gente. Todas as profecias que Deus falou na minha vida se cumpriram, exceto as novas. Porque agora, meu irmão, o que eu tenho recebido de profecia, o pessoal está dizendo que travou, aí eu vou dar mais uma esperadinha. Enquanto isso eu dou uma respirada, porque hoje eu estou com bastante dor de cabeça. Vocês estão me ouvindo aí? Fala assim, voltou. Digam para mim que voltou, por favor. Eu espero, gente. Não tem problema não. O diabo está quicando, mas nós estamos aqui na unção. Aleluia. Aleluia. Quando voltar, você... (220). Voltou ou não voltou? Vocês estão me ouvindo? Esperando vocês me dizerem aí que voltou para eu poder continuar. Estão me ouvindo? Esse espírito maligno que fica travando a internet na hora da live. Quando é para falar bobagem, não trava. Quando é para falar bobagem, não trava. Mas quando é para falar das coisas sobrenaturais. Eu vi, gente. Quando eu vi, eu estava viajando com a minha esposa. Eu lembro, só mais uma aqui para contar para vocês, porque eu estou resumindo a minha história para vocês. Eu vou contar duas. Eu viajei esse Brasil todo sem R$1 no bolso. Vocês sabem o que é isso? Várias vezes. Quantas vezes eu cheguei numa igreja e fui maltratado? Porque tem muita igreja que não sabe tratar profeta. Outras vezes eu fui honrado. Gente, minha imagem está embaçada, mas eu não tenho o que fazer. Vamos embora, presta atenção. Eu já fui muito maltratado por muita igreja, já fui honrado em outras. Eu já cheguei em igreja de charlatão que achava que eu ia arrancar dinheiro da igreja para dividir com o pastor.
Quantas vezes eu fui na maior pureza para pregar, o pastor me chamou no canto e falou assim, apóstolo, na época eu não era apóstolo não, pastor, levanta uma oferta aí, faz a limpa na igreja e vamos rachar. Eu falei, não vamos rachar em nada, irmão, eu não vou nem levantar a oferta. O que é meu, Deus vai me dar. O que é teu. Nós não temos que fazer isso. Então, eu fui construindo o ministério dessa maneira, sabe? Aí, viajando o Brasil todo sem R$1. Eu lembro que um dia eu fui pregar em Brasília, na Sara Nossa Terra, e saímos do aeroporto Santos Dumont sem R$1. Eu e minha esposa e meus filhos. E a minha esposa, bem de manhã cedinho, falou assim aqui no Rio pra mim, amor, compra um café pra gente. Eu falei assim, amor, você sabe que eu tô sem dinheiro. Deus proverá. Quando nós chegamos no aeroporto de Brasília, Juscelino Kubitschek, além do pastor da igreja que estava me aguardando, tinha um seguidor nosso do Atos 2, que sabia que eu ia pousar lá, que é um pastor muito querido, nunca tive, assim, um homem de Deus. Esse pastor, ele estava me esperando, eu não ia pregar na igreja dele, ele ficou me esperando no aeroporto, e ele falou para mim assim, pastor Ricardo, Deus mandou vir aqui, porque eu sou escritor, eu tenho mais de 30 livros escritos, e Deus mandou trazer umas caixas de livro meu para você vender na igreja que você vai pregar. Irmãos, eu fui até o estacionamento, ele me deu umas 4 caixas cheias de livro. No primeiro dia que eu preguei na Sara Nossa Terra, eu vendi todos os livros. Eu levantei uma quantia, assim, surpreendente de receita. Só que, sabe o que foi mais lindo, gente? Preste atenção nisso. Quando eu fui lá no estacionamento pegar os livros com o pastor Odair, o pastor se despediu de mim, entrou no carro dele, era uma Doblô cinza, prata, e ele seguiu no estacionamento indo embora. E eu fiquei parado ali com aquelas caixas de livros sem saber o que fazer, com a minha mulher, com os meus filhos. De repente o carro dele para lá na frente, acende a luz de ré. Ele volta de ré, ele para do meu lado, abre a janela e ele diz assim, outra coisa. Deus mandou dizer que ele não se esqueceu do seu café da manhã. Puxou uma nota de R$50 e me deu assim, pela janela. Aí eu olhei para minha esposa, nós começamos a rir e chorar ao mesmo tempo. Pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Nesse tempo, enquanto eu viajava pelo Brasil, eu pastoreei durante 7 anos uma igreja na comunidade de Vigário Geral e Jardim América, no Rio de Janeiro. A minha esposa dava aula de alfabetização para pessoas de 40, 50, 60 anos de idade que não sabiam ler e escrever. E ajudava a tirar certidão de nascimento e identidade para adultos. Nós fazemos guerra espiritual no meio da comunidade. Ato profético, irmão. Na Praça 2. Hoje, quem conhece o Rio de Janeiro vai na Praça 2 e fala assim, que comércio lindo, que coisa extraordinária. Aquilo ali era deserto. A nossa igreja fez atos proféticos e nós abrimos aquele lugar para Deus entrar. Sabe? Então, nosso ministério surgiu assim. Nunca tivemos nenhum mega apóstolo respaldando a gente. Tem gente que surge de um dia para o outro porque aparece um Luiz Hermínio da vida. Glória a Deus pela vida do Luiz Hermínio, porque eu sou fã, eu admiro o Luiz Hermínio. Mas aparece um Luiz Hermínio assinando embaixo. Aparece um outro fulano assinando embaixo. Rapidinho a pessoa aparece. Agora, Ricardinho aqui, foi do zero, irmão. Eu e o Papai do Céu. Eu vou ensinar isso sábado aqui na Escola de Profetas nossa, no nosso Prophetic Day. Na Escola de Profetas não, Prophetic Day. Eu vou ensinar isso aqui. O que é um tesbita? Geração de Elias, profeta que foi moldado no deserto, sozinho, largado, só pelo Pai. Essa foi a nossa história. Eu lembro que um dia, para finalizar esse testemunho resumido meu aqui, um dia estava eu e minha esposa ainda morando na comunidade de Vigário Geral, 6 anos de casado,
6 anos de casado. Irmão, a casa que a gente morava, a gente via demônio na janela de madrugada. Era uma coisa horrível. Quando nós acordávamos de manhã, tinha cofre de lugar que roubavam cofre e abriam na porta da nossa casa. Carro roubado, lixo. O pessoal botava lixo na rua, os cachorros rasgavam, espalhavam o lixo no nosso portão. E naquele dia, só para finalizar esse testemunho de hoje, teve um dia que faltavam 15 dias para o meu aniversário de casamento. Meu aniversário de casamento é 16 de dezembro. Vou fazer 20 anos agora em dezembro de casado. Faltava 15 dias e eu recebi um telefonema. Nisso eu já tinha viajado bastante. Eu sempre viajei naquela época pregando sobre batalha espiritual e batalha espiritual no casamento. Eram os 2 seminários que eu mais viajei pregando. Eu preguei para mais de 200 mil pessoas sobre batalha espiritual e batalha espiritual no casamento e batalha espiritual para jovens e libertação financeira. Mais de 200 mil pessoas eu alcancei pregando no Brasil nesse tempo, mas morando na comunidade e tendo uma vida de miséria, meu irmão. Quando eu viajava, eu era tratado como um rei, mas quando eu chegava em casa eu chorava e falava assim, olha a vida que eu vivo. Era horrível. Estou dando um resumo do meu testemunho aqui. E faltava 15 dias para o meu aniversário de casamento. E o meu telefone tocou. E eu estava triste porque eu não tinha dinheiro para comprar nenhuma flor, nem um buquê de rosas para minha esposa. Meu telefone tocou e falou assim, ô pastor Ricardo, aqui é da igreja tal em Goiânia, e nós queremos ver se o senhor pode vir pregar daqui a 2 semanas aqui um congresso de batalha espiritual. E eu falei assim, irmão, seria uma honra. E na época de Natal em Goiânia deve ser lindo, eu nunca fui a Goiânia, seria uma honra, mas infelizmente é o dia do aniversário do meu casamento, eu não vou viajar sem minha esposa, então eu prefiro declinar esse convite. Aí o pastor falou assim, de jeito nenhum, vou fazer melhor, o senhor vai vir com a sua esposa. Naquela época meus sogros eram vivos, meus sogros podiam ficar com meus filhos, então ele falou, o senhor vai vir com a sua esposa e o senhor vai ficar 5 dias aqui e nós vamos bancar a sua lua de mel, a sua nova lua de mel, em todos os detalhes. A única coisa que nós queremos é que o senhor pregue à noite. E quando eu cheguei lá em Goiânia, numa época linda, no centro de Goiânia, Natal, cidade toda iluminada, tinha um chofer da igreja esperando a gente no aeroporto. E o chofer falou assim, olha, o senhor escolhe os restaurantes para almoçar e para jantar, e nós vamos levar você para almoçar e para jantar com a sua esposa onde o senhor quiser, e já colocamos o senhor num dos melhores hotéis da cidade, o senhor vai tirar a sua lua de mel com a sua esposa, nós não vamos ficar em cima, vamos dar espaço para vocês, a única coisa que nós queremos é que o senhor pregue a palavra. E foi uma coisa extraordinária. Foi naquele dia que eu descobri que eu posso tirar quantas luas de mel eu quiser com a minha esposa. Depois disso, toda viagem que eu faço com a minha esposa é uma lua de mel. Então, assim nós fomos moldados. Assim nós fomos moldados, né? Esse é o resumo do testemunho da minha história como pastor. Hoje, gente, o que nós temos hoje? Hoje nós temos um site, que é o ministerioricardo.ribeiro.com.br. Já não está mais no formato que era antes, porque antigamente era um site com 3.000 estudos bíblicos. Eu escondi os estudos, porque hoje o pessoal gosta mais de live. Então, hoje, se você entrar no Atos 2, você vai entrar ou no atos2.com.br ou no ministerioricardo.ribeiro.com.br. Ambos vão para o mesmo lugar. Você vai encontrar as mais de 160 lives, que são essas lives que eu boto no YouTube. Você vai encontrar séries sobre oração em línguas. Você vai encontrar material, cursos, mapa profético, fotos de lugares que nós fizemos guerra espiritual pelo Brasil e fora do Brasil, né? Então, hoje nós temos o site, nós temos o Instagram, nós temos o sonho. Qual é o nosso sonho? Nós vamos espalhar a base apostólica nossa para fortalecer pastores, apóstolos e líderes e profetas pelo mundo todo.
Então, é o nosso projeto. Ano que vem nós teremos a nossa caravana para Israel em junho. Pouquíssimas vagas, preço bom. Já está aberta a inscrição. Teremos um cruzeiro marítimo, um cruzeiro marítimo só para maluco, gente doida que nem eu. Qual é o tema do cruzeiro? Destronando o Leviatã sobre as águas. Nós vamos enfrentar o espírito dos mares em cima dele. Igual Jesus, andar sobre as águas. Moisés atravessou o mar, Jonas também venceu o espírito das águas, Pedro venceu o espírito das águas, Noé venceu o espírito das águas, Paulo venceu o espírito das águas. Então nós vamos vencer também, declarar autoridade sobre Leviatã, o espírito que se levanta contra pastores e ministérios. Então hoje nós estamos assim. Nosso trabalho hoje já não é mais focado em batalha espiritual. O foco do nosso ministério hoje é profético, apostólico. É desenvolver profetas e apóstolos, restaurar igrejas. Temos algumas dezenas de pastores debaixo da nossa cobertura. Nós também temos empresários debaixo da nossa cobertura, porque nós entendemos que empresários precisam ter cobertura profética e não cobertura de pastor de igreja. Igreja cuida de pessoas, profetas cuidam de empresas, de negócios. Então nós temos políticos, empresários debaixo da nossa cobertura. Deus tem começado a levantar ímpios para dizimar no nosso ministério. Nós temos orado para Deus levantar milionários para sustentar esse ministério, porque nós temos planos, irmãos, que você não tem ideia. Nós vamos criar centro de recuperação de identidade de pastores caídos, o Vale dos Ossos Secos. Nós estamos preparando para criar uma escola de música para arpistas. Você não vai aprender a tocar instrumento, você vai aprender a arpejar e tanger. E nós vamos espalhar filiais desse ministério pelo Brasil todo e fora do Brasil. Então a pessoa vai aprender violino profético, guitarra profética, teclado profético, bateria profética. Uma escola de tangedores. Nós vamos fazer um trabalho para criar um grupo de advogados proféticos para quebrar o pacto com Temes. Quebrar o pacto com Temes e fazer o pacto com Cid Queno. Psicólogos proféticos. É muito trabalho que tem pela frente, muita coisa. E para dar certo, nós precisamos de soldados. Esse trabalho não dá certo só comigo sozinho. Eu sou apenas o maestro, gente. O maestro é aquele que pega o pauzinho e fica fazendo assim, ó. Agora, quem faz o trabalho são vocês. Então, de repente, nós temos aí, eu não sei, de repente tem pessoas que estão aí para dizer, eis-me aqui, conte comigo. Né? Eu amo o céu, eu amo o Senhor, eu amo Jerusalém, eu amo a palavra de Deus. E uma coisa é certa, se você anda comigo, você verá grandes coisas, porque tudo que tem, Deus tem levantado profetas, irmãos, para dizer que tudo isso que eu vivi até hoje é sombra daquilo que virá. Alguém falou aí que a nossa parede profética é bonita. É uma parede não, irmão, é uma mesa, ó, tá tudo aqui, ó. Deus tem mandado, ó, tem a Torá ali, a arca, aqui essa caixinha aqui é Jesus com os 12, olha aí, ó. Jesus com os 12. Aqui tem meus colares proféticos. Dentro da arca tem meus tecidos. Algumas pessoas já viram meus tecidos, né? Esse quadro do leão aqui, ó. A pessoa que pintou esse quadro vai pintar vários quadros no nosso Prophetic Day no final de semana e vai leiloar. Claro que vai me dar um de presente. Esse escudo eu ganhei no final de semana, retrasado. Tem o nosso chofar também aqui. Isso aqui não é enfeite, é material de guerra, para glorificar o nome do Senhor. Gente, eu quero dizer para vocês que eu oro todos os dias, de manhã, pelo menos 2 horas em línguas, e depois eu oro por cada um de vocês que tem assistido minhas lives. Eu oro, mas Deus é testemunho de como eu oro por vocês. Eu oro por Israel. Eu oro pelo Brasil. Eu oro por coisas que eu não quero orar. Você sabe o que é intercessão profética?
Intercessão profética é você orar por aquilo que você não quer orar. E o Espírito Santo manda orar. Então eu oro por muitas coisas que eu não quero orar, Deus manda eu orar. Eu oro pelos meus filhos espirituais que estão debaixo da minha cobertura. E eu tenho orado de uma maneira muito intensa pelos semeadores do nosso ministério, para que Deus os enriqueça, meu irmão. Porque se vocês têm um coração semeador, eu digo a Deus, Senhor, dê para eles sinais de que valeu a pena semear na minha vida, para que eles continuem semeando. Eu não quero que vocês semeiem e fiquem sem. Eu quero que vocês semeiem e multipliquem, para que vocês saibam, poxa, eu semeei numa terra fértil, e nessa terra eu posso continuar semeando. Esse é o grande segredo, tá? Eu quero abençoar vocês. Alguém tem alguma pergunta, gente, sobre o meu testemunho? Eu tenho 8 minutos ainda, posso compartilhar. Só tenho que escrever rapidinho. Quiser fazer alguma pergunta aí sobre a minha história. Alguém perguntou, a sua barba é profética? Não, é vaidade mesmo. Eu assisti muito seriado de Viking, estou me sentindo o próprio Ragnar. Yes. E eu sou um nórdico, né? Ricardo é um nome nórdico. Só que Ribeiro é um nome judeu. E bem-aventurado o que anda junto ao Ribeiro. Então Ricardo está junto ao Ribeiro. Ricardo Ribeiro. Meu nome é bem-aventurado. Tem alguma pergunta, gente? Pergunta para mim, gente. Me ajudem aí. Estimulem a minha criatividade. Queria tanto que vocês estivessem aqui no final de semana no Prophetic Day. Nós vamos ter uma escola profética no final de novembro em Salvador. Teremos uma outra em dezembro, no início de dezembro em Manaus. Em novembro também, início de novembro, se eu não me engano, vai ter um encontro de casais em São Paulo, em Ibiúna. Vale a pena participar. Nosso encontro de casais é sobrenatural. Vocês querem saber minha agenda? Está no meu site, ministerioricardoribeiro.com.br. Está lá a minha agenda. Explicar o que é a escola de tangedor não vai dar tempo agora. Ribeiro, pastor Alexandre Ribeiro. Ribeiro é um nome cripto-judeu. Quando você fizer o mapa profético comigo, você vai ver o poder que tem nesse nome. Ribeiro é um nome de pai espiritual. Porque de nós fluem águas. E até mesmo aquela árvore que na terra envelheceu a raiz, ela volta a dar flores ao cheiro das águas do ribeiro. Irmãos, vocês estão dizendo aí que são fãs de Ragnar? Ragnar, eu tomei o martelo de Thor. Ó. A Bíblia diz que Deus me deu poder para tomar as armas do inimigo. Davi matou Golias com a espada dele. Então, ó, aqui, ó. Agora é meu. É meu. Isso aqui é para dizer para Thor que é o seguinte: Thor é um deus nórdico, mas a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a rocha. São os mistérios, gente. Não se escandaliza não, tá? Quem se escandaliza não recebe. Todas as armas usadas pelos deuses e pelos super-heróis são imitações fajutas daquilo que tem no mundo espiritual. Entende? Daquilo que Deus tem para os anjos e para os profetas e para os santos homens de Deus. Tudo é nosso. Todas as coisas são dele e foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Janete está dizendo aqui: eu estarei no Prophetic Day, estou aguardando o meu mapa profético. Tem que aguardar, minha filha, demora quase 25 dias. Como o apóstolo fez para curar a rejeição? Ótima pergunta. Primeiro, eu fiz várias formações de coaching. Depois eu fiz formação de análise comportamental. Isso me ajudou muito. Hoje eu tenho uma escola online de coaching, eu treino vários coaches. O pessoal fala muito do coaching, fala mal do coaching, mas o coaching me ajudou a ter autoconhecimento e automerecimento. Então no meu curso de formação de coach, a pessoa é transformada, ela aprende a se dar valor e se merecer. Eu tenho uma formação online, custa R$ 2.500, mas dá de 10 em qualquer curso presencial que tem aí no Brasil.
Porque o curso presencial só dá emoção, o nosso dá transformação. E, claro, eu tive terapias, eu faço terapia. Todo homem de Deus precisa de terapia, irmão. Pensa que não, tem preconceito, tem que fazer terapia. Conversar com um especialista para te ajudar a entender as mazelas da sua alma. E quanto mais curado, melhor. Senão você vai ser terra que não recebe semente. Coração pedregoso, coração espinhoso e coração pisado pelos homens. Jesus falou sobre isso. A palavra não entra. Por que a palavra entra em mim? Porque eu tenho revelação? Porque o meu coração é tratado e curado. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então que o Senhor abençoe vocês. A live vai ficar salva. Daqui a 20 minutinhos vai estar no YouTube. Para quem quiser assistir novamente esse testemunho meu. Deus abençoe. Quem quiser falar comigo no WhatsApp, já sabe. Se não tiver meu WhatsApp, é só entrar no ministerioricardoRibeiro.com.br. Lá tem o link do WhatsApp, tem o link dos nossos grupos, tem mapa profético, tudo de bom tem lá. Obrigado, gente. Amanhã, 18 horas, estaremos de volta aqui. Tchau, tchau.